Eu quero desejar uma boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os queridos irmãos. Amém? Pois bem, meus amados, eu creio que esse momento é um momento muito importante no que diz respeito ao crescimento, ao entendimento da fé reformada e o avanço deste entendimento aqui na cidade de Desterro de Entre Rios. Eu espero, com a graça de Deus, conseguir transmitir aos meus irmãos aquilo que é a essência do Evangelho. O objetivo maior, porque Jesus veio ao mundo. O tema da mensagem é Somos feitura sua. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, por gentileza, carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a santa palavra de Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe... Acho que é bom dar uma mexidinha no som, por gentileza. Está dando um... Iniciar. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você pode ler comigo, todos juntos, por gentileza, o verso 10? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus amados e queridos irmãos, para nós entendermos o propósito maior de sermos feitura dele, imagem dele, imitadores dele, é importante nós voltarmos um pouco na história. É importante nós entendermos o que aconteceu com o homem. E para isso nós vamos voltar ao livro de Gênesis. Eu quero lembrar-lhes que quando Deus criou o homem, diz a santa palavra que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, há um propósito nisso. Deus queria que nós fôssemos os representantes visíveis de um Deus invisível. Na verdade, quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, em outras palavras, nós somos criados e colocados neste mundo para mostrarmos a todos quem é o rei, quem manda aqui, quem é o nosso Deus. A palavra que Deus deu ao homem após criá-lo, segundo esse molde, imagem e semelhança de Deus, Deus deu a seguinte ordem para ele: cresçam e multipliquem-se. Perceba que ordem extraordinária. Deus colocou Adão e Eva em um ambiente extraordinário, o Éden. Mas aquele ambiente só era extraordinário não porque todas as coisas estavam plenamente ordenadas, não apenas por isso, mas porque o homem tinha uma comunhão plena com Deus. Porque o homem desfrutava da presença de Deus, da comunhão com Deus, podia conversar com Deus, dialogar com Deus. Deus cria o homem, portanto, à sua imagem e semelhança. Entretanto, a serpente apresentou para o homem uma outra verdade, uma outra fonte de verdade. E Eva aceitou beber daquela fonte que lhe foi oferecida. E a proposta feita pela serpente foi
contradizer tudo aquilo que Deus havia dito. Porque esse é o propósito de Satanás. Se opor a tudo aquilo que Deus diz. E a proposta da serpente não foi assim, Eva, me adore. Não foi essa a proposta. A proposta foi a seguinte, Eva, esse Deus é um Deus proibitivo. Deus proibiu vocês de tudo, vocês não podem comer de nada. E ela disse, não é bem assim. Ele disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, disse Deus, certamente morrerás. E então a serpente continuou no seu diálogo, na sua astúcia, na sua persuasão, procurando mostrar que o Deus de Eva não era um Deus bom. Primeiro, era um Deus proibitivo, um Deus que não proporcionou tudo aquilo que poderia proporcionar. E então ela diz que vocês devem procurar ser como ele. Olha, se você comer do fruto, Deus disse que vai morrer, mas não morre não. Ao contrário, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. O grande problema do homem é quando ele decidiu assumir o protagonismo da história. O protagonismo da história, o protagonista é Deus. Deus está no centro. E quando o homem assume esse protagonismo, ele querendo ser como Deus, não satisfeito com aquilo que já desfrutava, então, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, recaiu sobre eles um juízo conforme Deus lhes havia prometido. Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. O fato é, meus amados irmãos, que a partir daí, o homem, recaiu sobre ele este juízo terrível, terrível. Não apenas a morte física, porque Deus não nos criou para morrermos. Deus criou o homem à sua imagem para conviver com ele, para andar na presença dele e para viver para sempre com ele. Porque não há outra fonte de vida a não ser Deus. Tudo que foi criado e só tem vida na sua origem. Assim como a árvore só tem vida na terra, e os peixes só têm vida no mar, o homem só tem vida em Deus. Só existe plena alegria, plena felicidade em Deus. Todavia, a serpente sempre apresenta uma outra realidade. Essa é a astúcia de Satanás desde o princípio. Apresentar ao homem uma outra possibilidade de ser feliz. Porque Deus, aos olhos da serpente, é um Deus que está privando você. E se você perceber o mundo em que vivemos, ele continua do mesmo jeito. E amanhã nós vamos falar exatamente sobre isso. Não vou me adiantar. O fato é que esta carta, a carta aos Efésios, ela apresenta de forma muito trágica, no primeiro versículo, a expressão, vocês estavam mortos. Porque esse foi o juízo de Deus. O juízo de Deus foi no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. O homem foi expulso do Éden. E alguém pode imaginar, mas por que Deus expulsou o homem do Éden? A resposta está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem do Éden por um motivo. Porque no Éden está a árvore da vida. E Deus o expulsou. Porque se o homem, nem pecado, comesse da árvore da vida, a partir dali, ele não poderia mais ter recuperação. E Deus, na sua infinita bondade, ele tira o homem daquele ambiente, para que ele não comesse da árvore da vida após pecar, para não viver para sempre no pecado. Então, nós precisamos primeiro conhecer qual é a nossa situação, irmãos. Qual é a situação do homem? E Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele apresenta uma realidade dura, dramática. E essa carta, o original dela, no verso 1, é mais enfático do que nós acabamos de ler. Porque o que lemos é que ele nos deu vida estando vós mortos, mas no original não está assim. No original, no grego, está dizendo, vós estáveis mortos. É assim que inicia o capítulo 2. Vocês estavam mortos. Essa é a consciência que nós precisamos ter, porque esse é o juízo de Deus em virtude do pecado do homem. Vocês estavam mortos. É bem verdade que o sentido não mudou, propriamente dito.
mas o sentido no original é muito mais enfático e muito mais trágico. E trata de uma realidade muito dura. Vocês estavam mortos. Ele nos deu vida estando nós mortos. Talvez a tradução tenha tentado suavizar um pouco essa colocação tão trágica. Vocês estavam mortos. Essa dizer uma realidade e ser realista faz parte do verdadeiro evangelho. E é assim que eu quero, a princípio, iniciar. Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Eu estava morto. Isto é, sem vida, destituído de força, destituído de poder, totalmente inativo e inoperante. Essa é a condição do homem distante de Deus. Totalmente inativo, totalmente inoperante, sem vida, sem poder de reação. E o capítulo 2, ele inicia apresentando uma dura realidade. Essa duríssima realidade. Nós vivemos em um mundo de muitas belezas, é verdade. Mas quando você olha, apesar de todas as belezas que existem no mundo, eu creio que dá para você perceber que tem alguma coisa errada no mundo. É natural você olhar para o mundo e, apesar das belezas, das coisas belas que existem, é natural você olhar e dizer, tem alguma coisa errada. Por que tanta violência? Por que tanta coisa errada? Por que tanta injustiça? Na verdade, a mãe das tragédias está no livro de Gênesis. O pecado é a mãe de todas as tragédias. O pecado é a origem de todo o mal. O pecado não apenas é a mãe das tragédias, mas é pelo pecado nós morremos. Nós estamos mortos. Porque só existe vida na presença de Deus. E o pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que vivamos na presença de Deus. E a única vida que podemos ter é em Deus. Não há vida fora de Deus. Como uma planta só tem vida na terra e um peixe só tem vida no mar, o homem só tem vida em Deus. Por incrível que pareça, nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão mortas, mas não sabem que estão mortas. Andam mortos, mas não têm a consciência de que são mortos. Percebe que o mundo está mergulhado em um caos? É natural, quando você olha para o mundo, você perceber isso. Quanta injustiça, quanta loucura, né? Quantas tragédias. Quantos inocentes estão morrendo agora? Quanta maldade, quantas guerras, tanta luta pelo poder. O homem, de forma tão desenfreada, ele busca satisfazer os seus desejos carnais, malignos, motivados por aquele que reina no coração deles, que é o príncipe das trevas. O fato é, meus amados irmãos, que estando nós mortos, significa que nós estávamos incapazes de corresponder àquilo que era a vontade de Deus para nós. A morte é um estado de separação com a própria vida. Isso significa morte. E a vida provém de Deus. A prova de que estamos mortos é que nós não temos capacidade. O homem no mundo, ele não tem capacidade de corresponder à vontade de Deus. Se você imaginar assim, quer fazer o teste? Quem aqui pode fazer o seguinte teste? A partir de hoje eu vou passar uma semana sem pecar. Quem consegue? Alguém? Porque você está morto. E morto não reage. Simplesmente isso. Quantas vezes você já no seu coração, você assentou no coração dizendo assim, eu não vou fazer isso mais. E você tornou a fazer. Nós estamos incapazes de corresponder a Deus. A morte é esse estado de separação. Mortos é exatamente isso, incapazes de corresponder à vontade de um Deus santo. Nós vivemos em um mundo em que pessoas que estão mortas se acham vivos.
Pessoas que são escravas se acham livres. Eu me lembro que conheci um rapaz e ele virou-se para mim e disse assim: interessante, você é crente? Eu disse: sou. E ele disse: vocês não podem fazer nada, né? Deus proíbe vocês de tudo. Eu sou livre. Eu me lembro que ele estava fumando e ele disse: você não pode, eu posso. Está vendo? Eu sou livre. Eu posso. Escravos que se acham livres. E eu disse para eles: poder eu posso. Eu não quero, por isso eu não faço. Poder eu posso. Eu não quero fazer, isto é, a minha vontade. Essa é a minha vontade. E eu consigo. Agora eu quero perguntar para você se você consegue ficar um dia sem fumar. Ele disse: não, nem um instante. Nem uma hora. Então quem é o escravo e quem é o livre? Vós estáveis mortos, diz o apóstolo Paulo. Vocês estão escravos dos poderes de um mundo invisível. E quem opera nesse mundo invisível e opera nos corações daqueles que recusam obedecer a Deus é Satanás. É o diabo. Aquele que enganou Eva. Aquele que engana desde o princípio. Uma das evidências que o homem no mundo está morto é que ele não consegue corresponder à vontade de um Deus santo. A grande evidência da morte espiritual é que o homem é escravo das suas vontades, é escravo das suas paixões. A outra evidência que o homem está morto, é que no mundo o homem é escravo, ele está debaixo do chicote do diabo. Por isso tantas coisas terríveis acontecem. E o verso 2 deixa claro que existe um comandante. Olha o que diz o verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Existe um comandante que subjuga os filhos da desobediência aos seus próprios interesses. O verso 3 é maravilhoso porque ele diz que outrora nós andávamos seguindo as inclinações da carne. Isso é, nós éramos merecedores da ira de Deus. Estávamos mortos e debaixo da ira de Deus. Eu quero que você fixe bem isso, por favor. Porque isso vai ser importante para, ao final desses 2 dias, você compreender a grande obra, o grande plano de redenção de Deus para você. Fixa bem isso. Deus é um Deus santo. E o nosso pecado é uma afronta à santidade de Deus. O nosso pecado é um coice no altar de um Deus santo. Lembra-se do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, em que os serafins voavam em torno do trono e olhavam uns para os outros, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus é exaltado no céu, não pelas coisas que Ele faz, mas por quem Ele é, santo, perfeito, puro. E o nosso pecado é uma afronta à santidade dele. Nós o afrontamos com o nosso pecado. O fato é, meus amados irmãos, é que o nosso pecado gerou a santa ira de Deus. Eu vou falar só um pouquinho. Não estou falando de raiva divina, eu estou falando de ira divina. A ira de Deus é uma manifestação pautada na sua justiça. Isto é, a ira de Deus é uma resposta santa e justa contra tudo aquilo que é mal. Apesar de Deus se irar, Deus não peca, porque a ira dele é diferente da sua e da minha. A origem da ira dele é a perfeição do seu caráter. Ele é santo. E a expressão máxima da santa ira de Deus é a cruz. Se você quiser saber o que é a expressão máxima da santa ira de Deus, basta você olhar para a cruz. E ao olhar para a cruz, você vai ver não apenas o amor de Deus, mas a justiça de um Deus santo, que despejou a sua santa ira em um inocente, para salvar pecadores como eu e você. Jesus foi à cruz do Calvário sem merecer.
por você. Muitas pessoas imaginam que quanta maldade as pessoas de terem matado Jesus. O Império Romano, o Sinédrio judaico que conspirou contra ele, Judas que o traiu. Nada disso teria levado à cruz se ele não quisesse. Quem o levou à cruz foi você. Quem o levou à cruz fui eu. Quem o matou foi você. Quando você olhar para aquela cruz, você vai lembrar: quem o matou fui eu. O meu pecado o levou à cruz. A cruz não é apenas uma manifestação gloriosa do amor de Deus, mas também da sua justiça divina. Porque Deus não poderia usar de misericórdia para conosco, porque ele seria injusto se ele não punisse o pecado. Então ele pune o pecado, o nosso pecado é punido naquele que não tinha pecado. Que coisa maravilhosa é nós compreendermos que essa é a expressão máxima da santa ira de Deus, a cruz do Calvário. A cruz foi uma decisão sóbria, santa, justa, tomada antes de tudo ser criado. Isso é que é maravilhoso. Antes de Deus criar o homem, ele estabelece um plano para remir o homem. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Antes de todas as coisas existirem, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de redenção para salvar você, para regenerar você, para eleger você, para transformar você, estava lá, a cruz. Por isso a cruz é uma decisão santa, sóbria e tomada antes de tudo ser criado, com um único objetivo: para Deus acabar com todo o mal. Agora, esses 3 primeiros versículos que lemos, eles são bem trágicos e nos mostram e apontam uma realidade duríssima, difícil de nós encararmos. Estáveis mortos e estáveis debaixo movidos pela vossa carne, pelas vossas inquietações. E quem reinava em vocês era o príncipe das trevas. É os 3 primeiros versículos tratando de uma dura realidade. Mas bendito seja Deus, eu quero me unir a você para glorificar Deus agora, porque o versículo 4 inicia dizendo, mas Deus, aleluia, mas Deus, que maravilha. Meus amados, a carta aos Efésios, elas mostram que espiritualmente nós estávamos mortos, isto é, levados a todo tipo de desejo, por entidades malignas. Quando você olha, por exemplo, o Holocausto, coisas ruins, pessoas traficando crianças, coisas terríveis, ditaduras, como estamos vendo agora, pessoas sendo mortas na Venezuela. Coisas absurdas acontecem no nosso planeta. Crentes estão sendo mortos agora, a igreja sendo queimadas agora. Se você não sabe, o cristianismo está vivendo, nos dias de hoje, uma das maiores perseguições na sua história. Há crentes cristãos sendo mortos, a igreja sendo queimadas. Nos países da África, nos países muçulmanos e nos países comunistas. Eu tive a oportunidade de pregar no Cazaquistão. O Cazaquistão é uma cidade que fica na Rússia, próxima da Coreia do Norte. E eu confesso que eu experimentei conviver com irmãos muito simples, mas que eu confesso que eu me senti menos que nada perto deles. Alguns deles entram na Coreia do Norte com um pedaço de Bíblia para evangelizar. E alguns são presos. Os que são presos, alguns nunca mais vão sair. E para minha surpresa, uma declaração deles é que na Coreia do Norte, nas prisões da Coreia do Norte, o índice de convertidos passa de 90%. Existe uma sede muito grande em pessoas que estão vivendo debaixo desta opressão, deste mundo que está posto no maligno. E você que tem acesso à palavra de Deus, muitas vezes não faz caso dela.
não compreende que você estava morto em delitos e pecados, mas a graça de Jesus te alcançou. O amor de Deus te alcançou. A cruz do Calvário. Ali está posto o amor e a justiça de um Deus santo, que para salvar você, pecador, que merecia o inferno como eu, Deus executou o seu santo juízo, a sua santa ira foi despejada no seu unigênito. Você tem acesso a isso. E quantas vezes nós fazemos pouco caso? Ainda temos liberdade no Brasil, eu não sei até quando, mas ainda temos liberdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E é isso que vemos, irmãos. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a glória de Cristo. Eu digo-lhes que esse verso 4, ele é extraordinário, porque enquanto o verso 1, verso 2 e verso 3 diz, vocês estavam mortos, a inclinação da vossa carne é para o mal, vocês estavam debaixo de uma opressão maligna do príncipe das trevas que reina neste mundo. E o verso 4 inicia dizendo, mas Deus, é aqui que tudo muda. É aqui que as nossas histórias são transformadas. É aqui que a esperança nasce no nosso coração. É aqui que nós podemos dizer, há esperança para você, há esperança para mim. Mas Deus, toda a esperança do universo está nessas duas palavras. Nós podemos dizer que essas duas palavras, elas resumem a beleza do Evangelho. Nós estávamos mortos, mas Deus. Você estava morto, mas Deus. Você estava sem esperança, mas Deus. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Nós éramos mentirosos, egoístas, presunçosos, arrogantes, promíscuos, adúlteros, beberrões, feiticeiros, acumuladores de ódio, incapazes de perdoar, vingativos, incrédulos, como os filhos da desobediência. Não correspondíamos à santidade de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, bendito seja Deus, amados. Bendito seja Deus. Engrandecido seja Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Que coisa extraordinária! Muitos acham que ter vida está chafurdada em todos os prazeres que o mundo pode lhe dar. E eu te digo que nenhum prazer deste mundo pode satisfazer a sua alma. A sua alma está vazia. Esse vazio, essa angústia que você sente dentro de você, só tem um motivo. Você não vai preencher com o álcool, com as drogas, com os prazeres, com o sexo. Você não vai preencher com a riqueza, com os bens, com a fama. Só existe um que pode preencher esse vazio. O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está aqui porque a promessa dele foi: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. Apesar de não merecermos, Ele nos amou. Bendito seja Deus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O nome disso é graça. Nós somos salvos pela graça. Não há mérito algum, nós éramos inimigos de Deus, não queríamos saber de Deus. Quando muito, as pessoas gostam do que Deus pode lhes dar, mas não querem compromisso com Ele. Na verdade, para muitos, Deus é a parte ruim. Bons são as suas bênçãos. O que as pessoas no mundo querem dele, querem a saúde que Ele pode dar, querem a prosperidade que Ele pode dar, clamam por Ele, mas não têm interesse nele, têm interesse apenas naquilo que Ele vai te dar. Mas eu quero te dizer que mesmo assim Ele te ama. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, bendito seja Deus, porque Ele nos amou. Ele nos amou, diz a Bíblia, sendo nós ainda pecadores. Ele não amou gente boa. Ele amou gente como eu e como você. Não há mérito em nós.
Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E você pode imaginar, mas como isso funciona? Como foi possível? Somente pela graça. Meus amados, nós tratamos aqui de alguns pontos. Eu falei de justiça, eu falei de graça e falei de misericórdia. A justiça o que é? Justiça é você receber o que merece. Misericórdia o que é? Receber é não receber o que merece. E graça? Graça é receber aquilo que não tínhamos direito. Éramos mortos. Estávamos mortos. A palavra morto aqui, necros, como alguém que está no necrotério. Mas para que ele pudesse nos dar vida, o Criador se fez criatura. Jesus cumpriu toda a justiça divina. A justa condenação naquela sangrenta cruz foi por mim, foi por você. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, apesar do seu pecado, apesar de sermos quem nós somos. Ele desceu dos palácios da glória para assumir a minha culpa, para cravar a cédula da minha condenação, para dar um brado na cruz dizendo: Tetelestai, a sua dívida está paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que privilégio, que bênção. A justiça de Deus foi completamente satisfeita em Cristo. Deus só pôde usar de misericórdia conosco sem ser injusto por conta da cruz. Porque se ele usasse de misericórdia sem a cruz, ele seria um Deus injusto. Vou explicar. Imagina que você está vendo uma audiência e o juiz está diante de uma pessoa que cometeu muitos delitos. E de repente você está assistindo essa audiência e o juiz, apesar de conhecer todos os delitos daquela pessoa, bate o martelo e diz: absolvido. O que você diria? Certamente alguns se levantariam para dizer: o Senhor é um Deus injusto. Se Deus levasse pecadores para o céu sem a cruz, ele seria acusado de injusto, porque pelo pecado deles, o Senhor diz que eles merecem a morte, e agora o Senhor está lhes dando vida. A cruz é a razão de estarmos vivos. A cruz é o plano de redenção para resgatar você, para dar esperança para você. Por isso o capítulo 4 é glorioso, quando o verso 4 inicia dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele só pôde usar misericórdia comigo e com você pela cruz. Senão ele seria injusto ao levar pecadores para o céu, porque eles merecem o inferno. O fato é que o não merecido nosso veio em virtude do não merecido de Cristo. É extraordinário isso. É glorioso isso. O capítulo 2, verso 8, esse texto boa parte das pessoas conhecem, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus. Não vem das obras, não é o que eu faço. Salvação não é por mérito. Ninguém se salva, a salvação não é fruto do trabalho do homem. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu fiz tudo para ser aceito. Eu fiz tudo para ser merecedor da bênção. Não, em hipótese alguma. Nós não fizemos absolutamente nada. Quem fez tudo foi Deus. Quem fez tudo foi Deus. A melhor forma de entendermos esse texto é exatamente essa. Vocês estavam mortos. Vocês não reagiam. A glória da sua salvação é de Cristo. E a maior glória é a sua graça. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Nós vivemos em um mundo meritocrático, não é verdade? Da meritocracia. Neste mundo meritocrático é importante você entender que para receber a fé é só pela graça. O fato de sermos salvos pela graça não significa que foi de graça, tá? Vou repetir para você entender. O fato de sermos salvos pela graça, o que é graça? Receber aquilo que eu não tinha direito, ok? O fato de sermos salvos pela graça não significa que foi de graça. Custou um alto preço. Custou a morte do Filho de Deus. Custou
um sangue inocente derramado por mim e por você. Mas a salvação é resultado exatamente isso, da obra vicária de Cristo. A fé é o resultado da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo. Eu quero, caminhando para o final, eu quero dizer-lhes que salvação não há mérito. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito e dizendo assim, estou aqui porque eu fiz por merecer. Leva a mão não, mas se tem alguém, gente boa, sou eu. Ninguém chegará no céu assim. A Bíblia, quando fala do céu, diz que todos apontam para o Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro, que foi morto e com seu sangue comprou homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Não há mérito nenhum em nós. O céu é o lugar dos perdoados. O céu é o lugar daqueles que, eleitos por Deus, foram alcançados por Deus, chamados por Deus, regenerados por Deus e feitos à imagem de Cristo. Pessoas boas e sem culpa não precisam da graça de Deus, precisam? Mas não existem pessoas boas e sem culpa. Por isso todos nós precisamos da graça de Deus. Romanos capítulo 3 diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que entenda. Meus amados, nem entender nós conseguimos. Até para entender, nós precisamos da obra de Deus, do Espírito Santo, que nos faz compreender a santa vontade de Deus. O fato é que, pela graça, somos salvos, mas não foi de graça. O preço foi alto. Por isso, valorize a bênção que Deus te deu. Não troque a bênção por nada. Saiba que o inferno existe. O inferno existe. E ele está no final de uma caminhada sem Cristo. Eu espero que esta noite seja uma noite para que o Espírito Santo mova o seu coração. Para que Deus te constranja, para que o Espírito Santo te quebrante, te faça compreender. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, me amou e me salvou pela sua graça. Oh, Deus bendito. Engrandecido seja para todo sempre esse Deus. O verso 7, ele diz, porque pela graça sois salvos. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olha bem isso. Para mostrar, Deus quer mostrar. Isto é, a igreja é a vitrine de Deus para o mundo. Nós chamamos a atenção do mundo para nós, mas não para a nossa glória, mas para demonstrarmos ao mundo a bondade de Deus, que nos foi revelada. Glorifica o nome dele. É ele. A igreja é o exemplo de que Cristo venceu. A igreja é o maior exemplo de que a graça de Deus não foi em vão. O fato de você hoje abrir os lábios e dizer, eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. A minha vida está escondida em Cristo. Só de você dizer isso significa que Deus venceu. O plano de Deus venceu. O projeto eterno de Deus de salvar pecadores que mereciam o inferno venceu. O nosso Deus é poderosíssimo. O mundo olha para a igreja. E ao mundo olhar para a igreja, ele pode dizer, a obra de Cristo deu certo. Quando o mundo olha para você que é a igreja, ele vai dizer, a obra de Cristo deu certo. Olha como ele era, olha o que Cristo fez na vida dele. Olha como ele andava e agora olha como ele anda. Olha o que ele falava e olha o que ele fala. A obra de Cristo deu certo. Por isso, Paulo escreve dizendo, para mostrar, a igreja é a vitrine de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você é o exemplo de que Deus venceu. A obra de Cristo é vitoriosa. E o verso 8, verso 10, para encerrarmos. Pois somos feitura sua. Nós lemos juntos, não foi? Somos feitura sua. Essa palavra feitura, ela é muito profunda, ela é extraordinária. Porque no grego a palavra feitura é poema. Porque somos o poema de Deus.
Você é o poema de Deus para o mundo. Você é o poema, você é a obra-prima de Deus para o mundo. Você estava morto em delitos e em pecados, debaixo da santa ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. E agora, em Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Que privilégio glorioso é sabermos que o céu nos aguarda. Está chegando a hora de ir embora para casa, gente. As profecias estão se cumprindo. O plano de Deus está se cumprindo cabalmente, na sua totalidade, na sua plenitude. A maldade cresce, a iniquidade cresce. Mas em breve o nosso Senhor virá com poder e grande glória. E Ele virá nas nuvens. E ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que cena gloriosa é aquela! Você é poema de Deus. Porque somos feitura sua. Você é a poesia de Deus para o mundo. Você é a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Você percebe que eu vou falar algo agora que eu quero que você preste bastante atenção. Talvez o que eu vou falar, a frase que eu vou falar, talvez vai impactar você. Salvação não é o fim. O propósito de Deus para as nossas vidas não termina com a salvação. Salvação não é fim. Deus não fez tudo o que fez. Jesus não fez tudo e não passou tudo o que passou, simplesmente para sermos salvos. Salvação não é fim. Em Jesus, Deus revelou uma coisa, que Ele não desistiu da criação do Éden. Salvação não é fim. Salvação é o meio pelo qual Cristo te resgata. Ele te elege, Ele te chama, Ele te regenera, Ele te justifica, Ele te santifica e Ele haverá de glorificar a cada um de nós naquele grande e glorioso dia. Salvação não é fim, salvação é meio. Salvação é a maneira pela qual Deus resgata pecadores para transformá-los à sua imagem novamente. Para fazer deles a imagem. Lembra-se do Éden? Que Deus criou o homem à sua imagem. Salvação não é o fim, salvação é apenas o início, gente. Porque tudo que Deus quer é aquele relacionamento que Ele tinha lá no Éden. João capítulo 17, verso 3 diz que vida eterna, a definição de vida eterna está ali. Vida eterna é, 2 pontos, conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus Cristo a quem enviaste. Então salvação é conhecer. A palavra grega usada no original para conhecer é ginosco. E a palavra ginosco é usada quando foi traduzida a Bíblia na Septuaginta, quando a Bíblia, o Antigo Testamento, a língua hebraica foi traduzida para o grego, naquela expressão assim, e fulano conheceu a Beltrana, falando de união, falando de casamento. Ali foi traduzido como ginosco. Então, ginosco significa não apenas o conhecimento de dizer, eu conheço o pastor Alcino. Não é isso. Ginosco significa, eu tenho intimidade. O que é vida eterna? Vida eterna é intimidade com Deus. Vida eterna é comunhão com Deus. Então, você estava morto em delitos e pecados, debaixo daquele que é o príncipe das trevas, aceitando as suas ordenanças, com as suas inclinações para a carne, caminhando pelo juízo, mas Deus, na sua misericórdia, salvou você, regenerou você e te fez a imagem de Cristo. Por isso, você pode dizer, bendito seja o Deus da minha salvação. Aleluia! Porque o propósito dele é nos levar de volta para o Éden. É nos levar de volta àquele plano de convivência. Portanto, eu creio que há pessoas aqui que estão visitando e outros que são de igrejas, né? Ter rótulo denominacional não significa nada. Absolutamente nada. Dizer que pertence à igreja A, B, C ou D também não significa absolutamente nada.
O que Deus quer não é estampar na nossa camisa, na nossa testa, um rótulo denominacional. O que Deus quer é: você estava morto e pela graça Jesus te salvou, com um único objetivo: fazer de você a imagem de Cristo, para que você possa andar com Ele, caminhar com Ele. Lembram-se de Enoque? E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Vida eterna é relacionamento íntimo. Vida eterna é intimidade com Ele. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu me deleito nele, eu debruço sobre a palavra dele, eu me alimento desta santa palavra, eu passo a andar com ele. É totalmente diferente o conceito de vida eterna que muitos têm aí fora. E eu digo-lhes que a graça vivificadora de Deus tem um objetivo: para que expressemos ao mundo as boas obras que ele preparou de antemão, para que andássemos nela. A salvação é um projeto para resgatar o homem. A salvação é apenas um meio para ser cumprido um fim, que é congregar, relacionar com Deus novamente. Você foi feito à imagem de Deus com um objetivo, a imagem de Cristo. Com um objetivo: voltar a se relacionar com Ele. E eu espero que nesta conferência o Espírito Santo mova os corações aqui, para que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Há quanto tempo você não ora? Quanto tempo o Espírito Santo não consegue quebrantar o seu coração? Há quanto tempo você não sente? Há quanto tempo seu coração não arde? Você entra e sai da igreja do mesmo jeito. Salvação não é um fim, salvação é um meio para Deus resgatar o relacionamento com você. Sabe o que Ele quer? Ele está dizendo assim: eu não quero te chamar mais de servo, mas de amigo. Eu quero que você ande comigo, que você se deleite em mim. Eu amo o salmo que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor, só para te admirar, Senhor, só para dizer como tu és belo, como tu és lindo, como é bom sentir a tua presença, como é bom desfrutar da tua presença. Salvação é apenas o início, querido, para que o grande propósito se cumpra, te fazer a imagem de Cristo e fazer com que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Salvação é um meio para vivermos um propósito eterno revelado no Gênesis. Você é o poema de Deus para o mundo. E eu quero dizer-lhes, encerrando, que está chegando a hora. Tanta coisa ruim está acontecendo, né? Está chegando a hora. O céu não é maravilhoso porque tem ruas de ouro, praça de ouro. Não é por isso, não. O céu não é maravilhoso porque a cidade tem um muro que brilha. O céu não é maravilhoso porque a cidade tem 12 portas e cada porta é uma pérola. Também não é. Sabe por que o céu é maravilhoso? Porque o trono do Cordeiro está lá. É por isso que o céu é maravilhoso. E é por isso que nós desejamos o céu, porque eternidade é comunhão, ginosco, relacionamento com Deus. Eu rogo que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você conheça que essa graça bendita pode fazer na sua vida. E eu quero pedir, e com você eu quero encerrar esse momento, rogando que Deus, pelo seu Santo Espírito, mova o seu coração e te faça compreender quão miserável é o estado do homem distante de Deus. O que você ama de alegria não é alegria. O que você chama de vida também não é vida. Mas hoje, você estava morto, mas Cristo naquela cruz faz de você um poema para o mundo. Aquilo que você era, você não vai ser nunca mais, pelo poder da graça de Deus. Você crê nisso? Crê? Eu creio. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus. O Deus que age e ouve, age e ouve, age e ouve, e tudo aconteceu. É o Deus que agora opera na sua vida e pode transformar você para a glória do seu nome. Vamos ficar em pé?
Vida eterna nada mais é do que ser transformado à imagem de Cristo. Vida eterna é transformados à imagem de Cristo para nos relacionarmos com Deus. Vida eterna é perder o controle da sua vida e andar com Deus, sabendo que o controle está nas mãos dele. Salvação é ter uma nova natureza, não a natureza adâmica com a qual nascemos, mas a natureza de Cristo, transformados à imagem de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, as nossas mãos são fracas, nada podemos fazer. Mas cremos por este texto sagrado que o Senhor conhece a situação miserável do homem e pela tua graça soberana, nós cremos que há salvação nesta noite, há regeneração neste lugar, há transformação pelo teu Santo Espírito. Nós cremos no poder da tua santa palavra e por ela tu podes regenerar pecadores, transformá-los e fazer deles homens e mulheres segundo a imagem do teu Filho. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome e abençoa-nos ainda no restante deste período. Oramos pelos méritos do nosso Salvador. Amém. Tomem os vossos assentos. Vamos ter 10 minutinhos de intervalo, tá bom?